Mas vamos falar de saúde agora no começo do programa e falar de saúde com beleza, autoestima, que é tudo misturado, né? A idade vai avançando, a pele vai perdendo elasticidade, vai perdendo tônus, aí sobra aquele excesso de pele que ninguém gosta, muito menos as mulheres, né? E a gravidade é a nossa inimiga declarada. A gravidade odeia a gente, ela odeia, enfim. Mas sabe por quê? Porque ela ajuda puxando tudo para baixo, ela não sobe nada da gravidade, puxa tudo. E logo a gente percebe o quê? Ruga na testa, ao redor dos olhos, na boca, né? Aqui, já percebeu? A idade vai chegando aqui, vai ficando caidinho. E as marcas de expressão também, né? Quanto mais a gente vai ficando velho, mais aparece. Tem ajuda? Tem. Uma das ajudas é o lifting. Milhares de mulheres e homens têm optado pelo lifting, porque o resultado é bom, né? Deixa uma face mais jovem, mais harmônica, com aparência natural. Aí eu convidei o Dr. Daniel Lobo Botelho, que é cirurgião plástico, para falar a respeito disso. Tudo bem, Dr. Daniel? Tudo bem. Prazer te receber, viu, querido? Obrigado. Vamos falar do lifting, então, né? Hoje em dia, o que a gente percebe, além do botox, né? E alguns procedimentos estéticos, as mulheres e homens também têm se preocupado muito, Sem né? dúvida. Vai aparecendo uma ruguinha aqui, uma ruguinha ali, depois quer logo, né, passar a faca. O lifting é cirurgia ou não? Sem dúvida nenhuma, o lifting é uma cirurgia, como outra qualquer, né? Existe a incisão, existe um descolamento, é necessário anestesia, né? Anestesia, mesmo que não é anestesia local, mas é uma anestesia. Não é geral a anestesia? Pode ser geral. Ah, é? Não obrigatoriamente anestesia geral, mas dependendo da situação, da cirurgia programada, do que se pretende fazer, às vezes a melhor opção é uma anestesia geral. Por exemplo, se de repente a pessoa percebeu rugas ao redor dos olhos e quer fazer uma cirurgia, um lifting, como é que faz? Aonde que é o corte? Assim, no caso, pensando na cirurgia exclusivamente ao redor dos olhos, para tratar o excesso de pele da região orbital, as incisões são localizadas exclusivamente na região orbital, né? Logo abaixo dos olhos, ou às vezes até na região da conjuntiva, na parte interna do olho, quando a gente não tem necessidade de tratar uma grande quantidade de pele, mas sim aquela bolsa de gordura. E a incisão sobre a pálpebra, né? Que fica bem no sulco palpebral. Aqui, que às vezes a gente fala, o olho está caído. Exatamente, é isso? isso. Entendi. É aquele excessozinho de pele que é o que a cirurgia da pálpebra superior pretende tratar, né? Que é esse excessozinho de pele. E a testa, a mesma coisa? A testa, sim, a mesma coisa, mas em algumas exceções, no sentido de que não é todo o caso que a gente indicaria uma incisão grande para poder tratar a testa, né? Qual seria o caso, doutor? Principalmente pacientes com um pouco mais de idade, em que a cicatriz ela tende a ter um caráter esteticamente melhor, em que tem um excesso de pele maior, né? Não necessariamente todo caso, paciente às vezes jovem, de 50 e poucos anos, até 60 anos, vai fazer sua primeira cirurgia de lifting facial, seja necessário o tratamento da região da fronte com incisão. A gente está vendo várias fotos aí, doutor Daniel, que são fotos, pessoal, que nós colhemos da internet, não são pacientes do doutor Daniel Botelho, não, tá bom? São fotos da internet de pessoas que postaram as fotos depois de uma cirurgia feita do lifting. Por exemplo, nesse caso, né, a foto de cima retrata bem a queixa de muitas mulheres mais maduras, que é essa gordurinha aqui no queixo, né, que vai caindo. A cirurgia do lifting facial em si, ela trata muito bem a região cervical e a região do terço médio e inferior da face, principalmente terço inferior da face. Então ela é muito bem indicada nessas situações, que é o que a foto ali ilustra bem, né? O pré-operatório, esse excessozinho de pele, né? Às vezes de tecido em volta da boca, e o pós-operatório, né? Já mostrando um resultado já com menos excesso de pele, né? Nessa região. Tem que ficar internado? Quanto tempo? Já que é uma cirurgia, sim, né? Sim. Assim, cada caso é um caso, né? Cada paciente, ele necessita de um procedimento
específico para ele, não dá para a gente generalizar, mas normalmente 1 dia, 2 dias. Ah, é? Normalmente a gente já dá alta. E a pessoa já vai para casa, sim, tranquilo. Sim. Olha a diferença dessa foto, doutor Daniel. Sim. Então, como eu falei, principalmente nessa região cervical, a cirurgia tem um resultado bem interessante. E o olho desse rapaz também, ó, ficou bem mais aberto, né? Tem a blefaroplastia, né, no caso, a cirurgia da pálpebra superior e a da pálpebra inferior aí também. Aqui, a papada. A papada também, a cirurgia é um lifting também que é feito. É no mesmo procedimento, né? A gente não tem como a gente descombinar a cirurgia do lifting facial com a cirurgia da região cervical, do tratamento do lifting cervical, né? Que é uma das áreas em que a cirurgia tem um resultado mais interessante. O resultado, em quanto tempo se percebe? Fez a cirurgia hoje, quanto tempo depois a pessoa fala assim, não, agora já cheguei no resultado final que eu queria, sem aquelas ruguinhas e tal? Como eu falei, assim, depende muito daquilo que a gente programou para o paciente. Às vezes a gente precisa de um descolamento um pouco maior para tratar um excesso de pele um pouco maior, ou às vezes o contrário, precisa de um descolamento menor para tratar um excesso de pele menor. Quanto menor o descolamento, menor o inchaço, menor o tempo para a gente conseguir ver o resultado, né? Então, assim, mas se a gente tirar uma média aí, mais ou menos umas 2, 3 semanas. Não é o tempo de sumir todo o inchaço, mas a gente consegue ter uma ideia bem razoável, interessante do resultado que a gente propôs. E dura quanto tempo? Porque, por exemplo, Botox colocou em 6 meses, já era, tem que colocar de novo, né? O lifting dura quanto tempo? Assim, também não é algo rígido, né? Mas mais ou menos em torno de 10 a 15 anos seria mais ou menos o tempo esperado de... É bastante, né? Sim. Mas existem muitos trabalhos, por exemplo, que comparam. Normalmente, as pacientes que se sentem confortáveis fazendo a cirurgia, elas acabam fazendo umas 2 cirurgias durante a vida, né? Uma, às vezes, entre 45 e 50 anos, 55, e a segunda, 60, 65, até 70 anos. É muito interessante a gente notar que, às vezes, perceber que essas pacientes, no momento da segunda cirurgia, elas estão melhores do que antes da primeira cirurgia. Olha. 10, 15 anos atrás, você consegue perceber, mesmo perdendo o resultado ao longo do tempo, né? Uma parte do resultado você consegue perceber que, de uma maneira geral, a paciente está mais rejuvenescida do que quando ela foi fazer a primeira cirurgia. Bom, nem preciso te perguntar se você recomenda, né? Porque com certeza recomenda. Mas qual é a idade que você recomenda, doutor? Assim, de uma maneira geral, em torno dos 50 anos, né? Deve fazer o primeiro procedimento quando bem indicado. Não é toda paciente que tem um excesso de pele que vai ser bem tratado pelo lifting facial, mas em torno de 50 anos, 45, 50 anos a primeira cirurgia. E aí, se houver na necessidade, a intenção da paciente, ao redor dos 65, 70 anos, seria o segundo procedimento, se houver necessidade. Muitas vezes as pacientes nem têm intenção de fazer 2 cirurgias, né? Ficam felizes com o resultado da primeira, mesmo que percam um pouco do resultado ao longo de 10, 15 anos, mas ficam satisfeitas sem problema algum. Tá dado o recado aí. Eu acho que o mais importante é você estar feliz com você mesma, né, doutor Daniel? Sem dúvida. E mesmo que de repente você escute suas amigas, até seu marido falando, ai, mulher, tá tudo caído aí no seu rosto. Se você tá bem com você, então não faça. Mas se isso te incomoda, por que não? Não é verdade? É uma cirurgia simples, não é verdade? 2 dias você tá em casa, enfim. Mas eu acho que o mais importante é você estar bem com você. Não importa como você esteja, não importa se as pessoas estão achando que tá legal ou não. O que importa é o que você acha, tá? Obrigado, doutor. Não, eu que agradeço. Seja sempre bem-vindo, tá bom? Obrigado. Obrigada.